E se eu disser pra vocês que eu escolhi arquitetura porque eu jogava The Sims? Vai pegar mal? Me julguem, é a verdade. Oi, eu sou a Thaís, arquiteta, e esse é o Arquitetura na Nuvem. Eu vou explicar por que eu não vejo um problema tão grande nas pessoas que dizem que escolheram arquitetura por jogarem The Sims. A importância do que eu vi no The Sims para me descobrir em arquitetura. Vamos deixar uma coisa bem clara e bem transparente aqui. Arquitetura não é The Sims. Esqueçam isso. Não se iludam, não ouse confundir essas duas coisas. Mas o porquê The Sims é tão importante? Porque ele pode ser um dos maiores indicativos de que você tem sim habilidades com arquitetura e que você tem a preferência por essa área. Sim, eu joguei The Sims por muitos anos. Mas mesmo jogando The Sims e tendo passado a infância brincando de Lego, uma criança que gosta de montar e de criar coisas, eu prestava jornalismo. Não me pergunte por quê, até o segundo colegial eu prestava jornalismo. Tá, talvez eu tenha sim um pezinho na comunicação, mas foi realmente na arquitetura que eu me encontrei e eu não faria outro curso hoje. Talvez eu faria psicologia e história, mas apenas por hobby. E como eu descobri que eu queria arquitetura? Foi jogando The Sims, foi analisando como eu me sentia jogando. Acontece que, ao invés de eu jogar no modo simulação, eu passava meses e meses criando toda uma cidade e criando a casa da minha família principal, a casa dos vizinhos, os lotes comunitários. Eu passava todo o tempo criando. Eu raramente jogava no modo simulação. Tanto que eu tive uma única família que passou de 2 gerações. Eu criava elas e não jogava. 3 semanas fazendo uma casa e jogava 20 minutos e enjoava e ia fazer outra casa. Isso foi um grande indicativo, porque em comparação a minha irmã, ela jogava de uma forma totalmente oposta. Ela criava um único sim, pegava uma casa pronta que já existia no jogo, nem mudava os móveis, só comprava alguma coisa que ele precisava, casava com outro sim aleatório. Quando eles tinham um filho, ela criava um anexo do lado da casa, colocava outro telhado, pintava de outra cor, colocava uma porta e pronto, lá estava o quarto do filho. As famílias dela iam por gerações e gerações, e enquanto isso os meus não. As minhas casas eram perfeitas, eu ficava até o último segundo colocando o último vasinho em cima da mesinha. Praticamente todos os meus cômodos tinham uma mesa, um vasinho de flor e um quadro. E luminárias que eu nem acendia. É óbvio que eu não tinha maturidade, eu era uma adolescente. Eu não jogava pensando na arquitetura, mas eu jogava pensando em criar um ambiente incrível. Já tinha o pezinho na arquitetura, já tinha essa proximidade com a atuação. Mas acontece que eu não fazia ideia do que era o curso de arquitetura, eu não fazia ideia das matérias do curso, eu não entendia o que era um desenho técnico, uma Malemar saberia ler uma planta, não entendia de tecnologia, de teoria de projeto, nada disso. Eu simplesmente tinha esse gosto por projetar, que na época eu nem chamava de projetar, eu chamava de fazer casas. E acontece que o The Sims, ele não te dá um embasamento muito técnico sobre arquitetura. Aliás, ele não te dá embasamento nenhum. Tanto que a escala dele é aquele quadrado que até hoje eu não sei qual é a medida daquilo, qual é a metragem. Eu imagino que seja 1 por 1 em metro, mas eu nem sei se está em metro. E óbvio, ele não era de uma forma coerente. Essa é uma das casas que eu fiz. Essa casa era para uma única pessoa, que era para minha amiga Paulinha. E na época ela tinha 15 anos. E é uma casa que tem balada, casa da piscina, cinema, pista de boliche. Sim, era surreal, mas era aqui que eu extrapolava na criatividade. E eu lembro até que tinha um site maravilhoso que chamava Casas da Nath. Aquela menina tem que ter feito arquitetura. Se ela não fez, eu desisto da profissão. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Aquelas casas eram maravilhosas. Eu vou deixar algumas imagens aqui. Olha essas casas. Geniais, tanto que até hoje eu tenho a pastinha de referências, Casas The Sims. E uma das coisas mais engraçadas foi quando eu entrei na faculdade e eu joguei The Sims até o 1º ano da faculdade. E depois disso eu não consegui jogar mais,
porque já não casava mais as informações. No segundo ano eu queria passar os meus projetos pro The Sims, mas o que eu tinha criado de proposta de projeto, eu não tinha como passar no The Sims, porque o The Sims era limitado. E foi aí que eu me dei conta do quão complexo é a arquitetura e o quão sutil e superficial é o The Sims, porque já ficou incoerente, incompatível os conhecimentos. Enfim, então esse vídeo é para deixar claro que não é ruim jogar The Sims e querer fazer arquitetura. É ruim você achar que a arquitetura é The Sims e chegar na faculdade com uma postura: eu arraso no The Sims, eu vou arrasar na arquitetura. Pode ser bem diferente, pode ser que você seja um fracasso na arquitetura, porque convenhamos que no The Sims você tem a metragem, existe o código de dinheiro. Por mais gambiarras que você faça, ok, é um jogo. Agora, um projeto, você tem um desenho técnico, você tem que pensar em orientação solar, topografia, temas estruturais, tecnologia dos materiais, teoria de projeto, conforto, ambientação, decoração, história da arte, o gosto pessoal do cliente, que já puxa para psicologia. Você tem que pensar em detalhes técnicos, você tem que pensar em uma infinidade de coisas que no The Sims você não vê isso, e se você vê é de uma forma extremamente superficial. O The Sims pode ser a pontinha do iceberg para arquitetura. Mas se você aí tá jogando The Sims e gosta disso e sente que tem essa conexão com a arquitetura, vai pesquisar sobre, vai entender o que é o curso. É isso, descubra se o The Sims vai ser o seu indicativo de que você vai ser um arquiteto ou não. Porque pode ser que, se algo tivesse dado errado na minha vida, eu teria passado em jornalismo e teria feito um canal sobre política. Ainda bem que eu não passei. E tô aqui. E The Sims me ajudou a descobrir arquitetura. E é isso. Se você gostou, curte e se inscreve no canal e manda pro seu amigo que tá em dúvida se quer fazer arquitetura, se joga The Sims. E um ótimo indicativo também é você parar pra pensar se você prefere ficar fazendo oba-oba no The Sims ou passar 6 horas escolhendo o revestimento. No caso, eu era a pessoa que ficava 6 horas escolhendo o revestimento. Talvez agora, nessa fase da vida, eu jogue The Sims loucamente que nem a minha irmã, fazendo oba-oba doidado e procriando. E usando a casa de qualquer jeito. Porque é assim que se torna a nossa vida depois que a gente se forma.